segundo a advertência do parágrafo único do artigo 19 da Resolução número 21, de 24 de setembro de 2020, este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ. Seu uso, cópia, edição e ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes. Olá pessoal, então a gente vai dar continuidade nas aulas e agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, né, de gerar um arquivo e fazer a leitura desse arquivo. Só que até as aulas anteriores nós fizemos isso com o XML. Então nós criamos aqui a fábrica de XML para escrever e ler um arquivo no sistema operacional. E com isso a gente fazia do objeto até a criação do arquivo em XML, depois a gente fazia a leitura desse arquivo XML até a geração do objeto. Então nós vamos fazer a mesma coisa, porém utilizando o JSON, um outro formato de arquivo, ok? Bom, dessa vez eu vou só codificar, porque a ideia é exatamente a mesma, então se você tem dúvida, você assista às aulas explicando sobre o XML, que é a mesma coisa, ok? Então vou criar aqui dentro do interoperabilidade.dal, eu vou criar uma pasta, né, que seria o nosso pacote para JSON. E seguindo o modelo, né, fábrica XML, eu vou criar uma classe, né, fábrica JSON. Então, aqui na nossa fábrica JSON, nós vamos criar dois métodos, né, um para fazer a escrita do XML e outro para fazer a leitura. Antes da gente começar, então nós vamos aqui dentro da camada interoperabilidade.dal, nós vamos clicar com o botão direito e vamos escolher a opção Manage NuGet Packages. Dentro aqui do Manage NuGet Package, nós vamos em Browse para procurar o pacote que nós vamos instalar no nosso Visual Studio. No meu caso, já está aqui na aba Installed, ok? Que é deixa eu achar ele aqui, é mais fácil procurar aqui, ó, é o newtonsoft.json, ok? No meu caso tá aqui na guia de instalado. No de vocês, provavelmente vocês vão, se ainda não estiver instalado, vocês vão clicar aqui em Browse e vão achar ele aqui, ó, newtonsoft.json. E aí, aqui no local do install, que está o meu, né? No caso de vocês, vai estar escrito install. Vai clicar aqui e vai instalar esse newtonsoft.json, tá? Por quê? Porque nós vamos usar esse pacote para fazer tanto a escrita quanto a leitura do arquivo em JSON, ok? Bem, feito esse procedimento, a gente já pode vir aqui para a classe e começar a programar. Vou criar um método public void, vou chamá-lo de escrever JSON. Vou pedir para ele o objeto, que é a minha pessoa, tá vendo? A pessoa não está aparecendo, porque ela está aqui dentro do pacote model. Então, eu tenho que vir aqui e fazer o import dela. Using interoperabilidade.dal.model. E aí a pessoa passa a ser vista, né? Então, ó, pessoa
e vou pedir o caminho para salvar esse arquivo, tá? Nós vamos começar então a escrever esse método. Eu vou criar uma variável do tipo olha só, eu havia esquecido de fazer o import aqui, ó, using newtonsoft.json, tá? Então tem que fazer aqui, ó. Tá vendo? Eu importei o meu model e agora eu estou importando o newtonsoft.json, que é a classe que a gente acabou o pacote que a gente acabou de baixar. Então, estou criando aqui um JSON Serialize, vou chamar de JS, né? Vou instanciar ele, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o arquivo existe. Então o arquivo que eu vou gerar, né? Então, ó, tá vendo? O file também não tá aqui, então é outro que eu vou ter que importar. Ele aparece, tá? Então, se file.exist, ou seja, se o arquivo que eu vou gravar, que eu quero gravar, que veio através desse caminho, se ele existe, então o que eu tenho que fazer? Eu vou apagar ele para eu criar novamente. Ok? Se ele não existe, não tem problema nenhum. Então, para eu apagar, eu também tenho que passar o caminho. Aí, feito isso, eu vou criar um StreamWriter para eu poder escrever esse arquivo. Então, vou chamar de SW, de StreamWriter. E vou passar o caminho para que eu possa escrever esse arquivo. Vou usar um JSON Writer. W igual a new JSON Writer. Desculpa, JSON text. E vou passar o meu StreamWriter para ele. Ok? Bom, tudo pronto para eu escrever meu JSON. Todas as variáveis criadas. Então agora eu vou para a linha que eu de fato vou escrever o JSON. Tá? Eu vou utilizar lá o JSON Serialize. Então, ó, JSON Serialize, vou chamar o método Serialize dele. E aí eu tenho que passar dois parâmetros para ele. Um é o JSON Writer e o outro é o objeto, que veio como parâmetro. Ok. Dessa forma eu já escrevi meu JSON. Então agora o que me resta é fechar o JSON Writer. Eu fecho ele e vou fazer o mesmo com o Stream Writer. Bom, chegando nesse ponto, o meu arquivo JSON ele já está escrito, está lá no sistema operacional. Bem, vou aproveitar nessa mesma aula e vou fazer um método que faz a leitura do JSON, ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer a leitura desse arquivo JSON e transformar ele num objeto pessoa. Então, eu vou começar lá, ó, public, eu vou ter que devolver uma pessoa
E esse método vai se chamar ler_json. Ok? Eu só tenho que passar por parâmetro o caminho do arquivo que eu estou fazendo a leitura. Ok? Então, vamos lá. Vou criar as variáveis. Eu vou criar essa variável JSON Object. Essa variável eu vou deixar ela como nula. Vou chamar ela de objeto e vou deixar ela como nula. Deixa eu ver por que. Eu tenho que utilizar aqui, ó. Eu tenho que fazer o import dela. Então vou fazer o import. Vou fazer import mesmo. Não vou colocar aqui não. Então, olha lá, ele fez o import para mim do newtonsoft.json.link, ok? Então, eu criei essa variável aqui, ó, JSON Object. Vou atribuir nulo para ela. Essa variável vai ser utilizada posteriormente para eu pegar o JSON, ok? Vou ter que criar novamente o JSON Serializer, igual no método para escrever. Vou verificar se o arquivo existe para não dar erro, né? Porque se eu estiver tentando fazer uma leitura de um arquivo que não existe, eu vou ter problemas no meu código. Então vou passar o caminho para ver se o arquivo existe. E se ele existir, eu vou fazer a leitura dele. Bom, eu usei o Stream Writer para fazer a escrita. Então eu vou usar o Stream Reader para fazer a leitura. Tá? Então estou chamando aqui de Reader. E aí eu estou passando aqui o caminho para ele. Para saber de onde ele vai ler. E vou utilizar, lá em cima eu usei o JSON Writer, então aqui eu vou usar o JSON Reader, chamando de JR. Com a New JSON Text Reader e vou passar o reader que eu acabei de criar. Ok? Bom, agora que entra a minha variável objeto, né? OBJ que eu criei lá em cima. Essa variável OBJ, ela vai receber o meu JSON serialize ponto o método deserialize. E aí eu passo o JSON Reader para ele, que foi o cara que fez a leitura. Só que vejam que ainda está dando erro. Por quê? Porque a OBJ é do tipo JSON Object. E o JSON Deserialize não me devolve um JSON Object. Então eu vou ter que fazer um cast. Então eu vou colocar aqui, ó, as JSON Object. Aliás, as JObject. Ok? E aí agora sim, antes do conteúdo desse cara aqui ser atribuído nessa variável, ele é transformado em JSON Object para vir para cá. Ok? E aí eu fecho as duas variáveis, né? O JSON Reader eu fecho, não vou precisar mais dele. E o JSON, e o meu Reader eu também fecho, não vou precisar mais dele. Ok? Bem, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse cara, esse objeto, e vou transformar ele numa string, porque eu preciso devolver ele, tá? Vou até sair desse if aqui. Eu vou pegar esse cara e vou transformar numa string. Então vou colocar aqui, ó, string p, que é a string da pessoa, igual a obj.toString. Transformei ele numa string, ok? Num texto. Só que agora, veja, o meu método ele devolve uma pessoa. E o que eu tenho é uma string
e reflete o JSON lido lá no meu arquivo. Então, o que eu vou fazer para devolver uma pessoa? Ó, return JSON converte. Aí eu vou converter o deserialize object pessoa. Aqui eu coloquei errado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o JSON convert, que é uma classe do JSON, desse método, desse pacote, né? Eu estou utilizando o deserialize object. E estou aplicando esse deserialize object na variável P, que é o meu string aqui, ó. É o texto do JSON. Só que eu estou passando aqui, ó, a pessoa. Então ele sabe que ele vai ter que transformar esse P aqui em pessoa, ok? Então essa linha toda ela vai transformar o meu texto, que é um JSON, numa pessoa. E aí eu consigo retornar essa pessoa, já que o meu método ele é para fazer isso mesmo, né? Ele é para retornar uma pessoa, ok? Agora nós temos que fazer o teste para ver se funciona. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu interoperabilidade normal, tá? Eu vou clicar com o botão direito, add new item, eu vou escolher um webform e vou chamar ele de teste JSON. Ok? Eu vou colocar nesse cara, na área de design dele, eu vou colocar simplesmente uma caixa de texto, tá? E vou fazer um teste muito simples, até mesmo para essa aula não ficar muito extensa, tá? Eu vou pegar uma text box, vou nas propriedades dessa text box, vou chamar ela de txt resultado. Vou chamar de txt JSON, ok? Vou deixar ela um pouco maior aqui. Ainda nas propriedades. Eu vou alterar esse text mode aqui, ó, para multiline, para ela ter várias linhas, ok? Beleza. Feito isso, eu vou dar um F7 para eu já ir para modo de programação dessa página, tá? Aqui, olha, como eu tenho esse teste JSON, eu vou clicar com o botão direito nele, vou marcar aqui, ó, set as start page, para quando eu der play, eu já rodar diretamente essa página, ok? Então eu tô lá, ó. No método pageLoad, esse método vai rolar assim que eu der play no meu projeto. Quando essa página for carregar, esse método pageLoad vai rodar. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso fazer meus imports. Usem interoperabilidade.dal.model. Eu preciso fazer o using interoperabilidade.dal.json. E acredito que só. Se precisar de mais, a gente faz. O que eu vou fazer então? Eu vou criar uma pessoa, ok? Vou criar uma pessoa já direto no codificação mesmo.
e vou passar para essa pessoa, vou passar essa pessoa para o método para fabricar, para escrever o JSON e depois para fazer a leitura do JSON, ok? E o resultado eu vou jogar naquela caixa de texto. Então vamos lá. Pessoa P igual a new pessoa. Criei uma pessoa, vou setar os atributos dela. O ID igual a 1. O nome, vou colocar o meu nome mesmo. Idade. Agora eu vou vou criar a minha string de caminho, tá? E aí eu ainda tenho que colocar aqui ó, uma contrabarra e dar o nome do arquivo, aula.json, ok? Então ela está copiada. Deixa eu tirar aqui para aumentar o tamanho. Feito isso, eu vou instanciar a minha classe lá, fábrica JSON. Vou chamar de FJ, fábrica JSON. Instanciada, eu vou fazer duas coisas. O primeiro, eu vou chamar o método, né, que escreve JSON. Então, ao escrever o JSON, ele vai, além de escrever o JSON, ele vai gravar o arquivo no sistema operacional, ok? Então lá, vou passar o meu objeto P e o caminho que eu acabei de gerar, ok? Então, se a gente rodar agora, tem que aparecer aqui, ó, um objeto JSON. Ó, dei o play, vamos aguardar. Olha lá, apareceu o aula.json. Se a gente mandar abrir, então vamos ver. Mandar abrir com. Bloco de notas. Tá lá o meu arquivo JSON escrito corretamente. Então agora vamos para a segunda fase, que é o fazer a leitura. O que eu vou fazer? Esse P aqui dessa pessoa eu usei para gerar a pessoa. Então, para a gente não confundir, eu vou criar aqui uma nova pessoa, só que eu vou chamar ela de pessoa JSON. Ok? E ela vai receber quem? Ela vai receber o FJ, que é a minha fábrica de JSON, ponto, ler JSON. E eu vou passar o caminho de onde ela vai ler o arquivo. Então, teoricamente, nesse momento aqui, a pessoa JSON é igual a P. Então, eu vou criar aqui ó, uma string que eu vou chamar de dados e ela recebe o dados de pessoa. Okay? Leitura de arquivo JSON. Ainda vou colocar aqui 2 contrabarra N para pular 2 linhas e aí eu vou incrementar esse cara aqui, ó, dados mais igual ID. Vou colocar aqui, ó, pessoa JSON.id. Estou montando lá a string todinha, mais contrabarra N para pular uma linha, ok? Vou copiar e colar.
ok? Esse cara aqui, o último, eu não preciso colocar o contrabarra N. E agora, por último, eu vou atribuir a minha txt json.text, eu vou atribuir os dados. Então, se tudo der certo, esses dados vão ter que aparecer na minha caixa de texto. Tá lá, demorou um pouquinho, mas tá lá. Ele fez a leitura do arquivo e escreveu para mim formatado, ok? Então, esse foi o conteúdo para fazer a leitura e a escrita no formato JSON.